Fala pessoal, Otávio por aqui, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de tema desse canal novo. Vocês não viram, assistam o primeiro vídeo de lançamento do canal. Uhul! Meus milhares de seguidores. Estou tomando um chá, como sempre, não tomo tanto café, mas tomo muito chá. E hoje, a gente está aqui no início de janeiro de 2025, esse vídeo está saindo com um ano de atraso. Eu queria ter falado sobre isso no meu antigo canal ainda, que ele ainda está em atividade. Eu separei os dois porque um vai ser agora só para vídeo de música e esse vai ser para comentário. Então se você não conhece, vai lá. Então, o que acontece? Hoje eu vou estar trazendo um tópico que muita gente se pergunta no início do ano. Hoje esse assunto vai ser voltado para estudantes especialmente, mas para qualquer curioso e qualquer outras pessoas que tenham alguma experiência nisso ou tenham pensamentos, compartilha com a gente. Que é para que serve uma faculdade de música hoje, né? Não vou estar trazendo, isso não é um vídeo informativo necessariamente, esse é um vídeo opinativo. Por que isso é importante? Porque eu não vou estar trazendo dados, como a ideia do canal é trazer uns bastidores da vida de músico, do dia a dia, de conversas, perrengues, coisas legais, necessidades. Eu não estou trazendo aqui uma pesquisa sobre faculdades de música no Brasil, não vou estar falando de acordo com a experiência que eu tive e de acordo com o que eu converso com os colegas. Então o tópico de hoje não é sobre a faculdade que eu fiz, é sobre o que eu penso, ou falo, ou discuto com amigos, alunos, em palestras, em festivais, seja lá o que for, sobre fazer uma faculdade hoje. Eu sei que é uma pergunta muito capciosa, que pode definir muita coisa, e às vezes essa decisão ela é tomada muito cedo na vida das pessoas. Eu acho 18 anos, 17, um absurdo para tomar isso. Eu sei que tem muita gente que entra depois, mas muitas vezes a pressão ela vem desde cedo, né? Então vamos lá, seja bem-vindo aqui, meu nome é Otávio Deluc e vamos falar sobre isso. Nossa, ainda tá quente. Bom, comecei a ver, agora em janeiro, vários lugares já anunciando que as inscrições para o curso de uma graduação de música no Brasil, elas estão abertas, ou vão começar logo e tudo. E aí vem a pergunta, né? Para que eu faço faculdade de música? Ih, meu Deus do céu. Tem gente que ainda gosta, tem gente que valoriza. Eu vejo que tem colegas de profissão que acham que isso é uma coisa quase, não vou falar a palavra inútil, mas desnecessária hoje. E a resposta que eu tenho é sempre depende. Para quem não sabe, eu fiz a minha faculdade de música, minha graduação em música em São João del Rei, na UFSJ, no interior de Minas Gerais, em São João del Rei. E eu sou muito feliz com a minha graduação. Eu vou deixar o assunto da graduação, de como foi a minha experiência, para outro vídeo, porque eu acho que isso por si só já é um tópico. Mas eu acho que hoje em dia as coisas têm mudado muito rápido por conta de tecnologia, por conta de acesso à informação, por conta de informações enviesadas, tanto, enfim, no mau sentido, tanto imprecisas quanto propositais, por conta da função de músico, né? Então vamos lá. Eu acho, sempre começar eu acho, né? Como eu falei, isso é um vídeo opinativo, não informativo. Eu acho que a faculdade de música, um diploma de música ainda é muito fundamental se você quiser se tornar um músico profissional. Só que eu acho que a gente também não pode pensar que hoje o diploma ele vai resolver seus problemas e basta. É importante de ver que, historicamente, eu falei que é um vídeo opinativo, mas a gente traz um pouquinho de conversas e exemplos, né? Mas a profissão de música ela sempre foi muito polivalente, né? Falando aqui do violão, que é o meu instrumento, a gente tem registros de muitos violonistas já no século XVIII que faziam 500 mil coisas. E eu acho muito surpreendente a gente ficar horrorizado de saber que hoje em dia a gente também tem que fazer 500 mil coisas. Então, assim, não é necessariamente muito surpreso, né? Ali, especialmente no século XX, a gente começou a ter uma especialização gigantesca, onde uma pessoa tinha que fazer uma coisa muito, muito, muito boa, mas a impressão que me dá é que essa onda está voltando um pouco para o outro lado. Claro que isso está tudo associado à Revolução Industrial, século XX e tudo, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, não é a ideia. Mas, e aí o que acontece? O que eu vejo muito é que às vezes a gente deposita na universidade uma esperança e responsabilidade muito grande, que tem que ter,
Só que talvez a gente acaba achando que aquilo não está ligado ao nosso entorno também. Isso é uma coisa muito problemática e às vezes tem um problema enquanto nós alunos, enquanto os professores, enquanto a instituição, dependendo de cada caso. Eu ainda acho a universidade extremamente fundamental como um processo de socialização profissional. Isso é fundamental. Até pouco tempo atrás, antes da internet, a gente não tinha o tanto de acesso a materiais quanto a gente tem hoje. Eu me lembro que quando eu fui, por exemplo, eu tive esse clique quando eu fui me inscrever para o doutorado, que eu me inscrevi para o doutorado da Johns Hopkins, do Conservatório do Peabody, e aí a prova que eles pediam para o conservatório era uma prova extremamente, ao meu ver, ultrapassada. Por quê? Porque a prova que eles estavam pedindo é uma prova que fazia sentido há 30 anos atrás. Por quê? Porque há 30 anos atrás a difusão de material não era tão fácil, não era tão acessível, então só estudava música quem era rico ou quem tinha alguém para pagar porque tinha acesso àqueles materiais e tudo mais. Então, como consequência disso, se você sabia como fazer determinado análise, enfim, musical, por exemplo, sobre uma determinada ótica, significava que você foi introduzido a várias outras etapas, que você estudou isso, um programa muito, muito bem pensado. E hoje não, hoje em dia está tudo na internet. Então eu lembro que assim, a minha formação ela foi meio errática, no sentido de que eu nunca tive um ensino muito regular antes de entrar na faculdade. E aí eu lembro que para fazer a prova do doutorado do Peabody, eu estudei, sei lá, 10 dias, fiz um intensivão das coisas que eles estavam pedindo, que era análise de fuga, isso e aquilo. Só que hoje em dia você tem tudo disponível, todos esses materiais de dados disponíveis numa biblioteca próxima. Eu sei que isso já é um privilégio ter uma biblioteca próxima, mas na internet e seja lá o que for. Então eu fui, estudei, fiz a prova e eu fiquei assim, gente, qual que é a utilidade disso? Para mim acho que não era nada. Passei, mas isso é outra história também, isso vai para outro vídeo. E aí eu fico perguntando isso, né? Até pouco tempo atrás você tinha o acesso ao conhecimento muito circunscrito a determinados ambientes. Hoje em dia muda, então assim, a gente não precisa necessariamente acessar uma faculdade, um ensino superior para acessar um conhecimento. Embora o conhecimento no ensino superior ele seja organizado coletivamente e pensado num cronograma muito mais estabelecido que ajuda imensamente. Então isso é um ponto positivo, da faculdade de música. Outra coisa, mas eu acho que isso é uma coisa que está mudando, vale lembrar que eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, e isso muda bastante coisa já. É que a gente precisa valorizar mais as tradições orais, então valorizar mais o que é passado através de gerações, que é muito rico, e que até pouco tempo atrás não era tão valorizado. Mas isso é também uma coisa tangencial, mas que está relacionada. Por que isso tem a ver com devo fazer faculdade ou não? Porque muita gente vai falar assim, porque na faculdade, tudo que você aprende na faculdade você pode aprender fora hoje, por acesso à informação, pelas tradições orais e seja lá o que for. Sim, verdade, tem muita coisa que a faculdade inclusive não ensina. Só que o fato, para mim, fazer uma faculdade, um curso superior de música, está muito mais relacionado a você estar numa rede de contatos de profissionais que fazem a mesma coisa do que só exclusivamente aprender um determinado assunto. Ainda mais para música, que é uma coisa que para você entrar numa faculdade de música, você já tem que estar fazendo música, né? Para você entrar numa engenharia, você não precisa ser engenheiro antes, nem engenheiro amador. Eu lembro quando eu passei para engenharia, foi isso, você não precisa saber nada de engenharia, você precisa de fazer uma prova, um Enem, e passar. Para música não, você precisa de saber. Embora tenha algumas universidades que estejam tirando o requerimento, você precisa. Então isso para mim já responderia. Tchau, acabou. Não, isso para mim já responderia o vídeo. Tô brincando, tá, gente? Fica aqui. Só pelo fato de você estar sendo socializado profissionalmente em um ambiente onde diversas pessoas ali estão fazendo a mesma coisa ou coisas muito parecidas, isso já vale. A grande questão é que tem a dificuldade da universidade de música, que muitas vezes ela é em tempo integral, e aí fica complicado, aí fica uma questão de privilégio, porque quem que tem o tempo ou o dinheiro necessários para conseguir ficar o dia inteiro numa faculdade de música? Isso é problemático. Então, assim, eu sei que, enfim, eu venho de uma família de classe média baixa, talvez, assim, que eu posso falar, mas eu sei que
isso, poder fazer isso, né, ficar o dia inteiro na faculdade de música, é um privilégio. Então, se você pode, tente se aproveitar disso, né? Eu fiz uma lista de tópicos aqui. Então, assim, eu acho que a faculdade é importante justamente por causa disso. Resumindo o ponto principal, porque você tem essa rede que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, que você não vai encontrar você estudando sozinho, você não vai conseguir estabelecer conexões, desenvolver projetos. Eu mesmo desenvolvi muitos projetos com colegas de faculdade que renderam frutos muito depois. E aí tem alguns tópicos, né? Tá, quero fazer uma faculdade. A faculdade, se você quiser ser pesquisador, ela vai ser necessária. Se você quiser ser professor, ela vai ser necessária também, porque a gente não necessariamente desenvolve um currículo, competências necessárias pedagógicas fora de um curso desse tipo. Claro, a gente pode ter experiência empírica, mas, de novo, a organização de conteúdo, de conhecimento que é feita num curso superior, ela acelera muito esse processo, né? Talvez o que você aprendesse em 50 anos dando aula, você pode aprender em 4 de faculdade e 2 dando aula. Enfim. Então, aí é a questão, né? Onde fazer uma faculdade? Eu lembro que tinha muitos colegas que viajavam para fazer faculdade, tinham que mudar de casa e tudo. Eu fiz a faculdade de novo. Outro privilégio que eu tive, além de poder ter morado com meus pais e poder fazer faculdade, era ter uma perto de mim. E isso faz uma diferença gigantesca. Eu fiz na mais próxima de mim, que foi a UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Muito feliz por essa faculdade, recomendo. Mas muita gente tem que viajar, e aí eu acho que se você tiver que viajar, mudar, eu acho importante você considerar diferentes faculdades. Por quê? Porque o lugar onde a universidade vai estar vai moldar substancialmente o tipo de curso que você vai ter. Eu não posso falar por outros cursos, mas dando o exemplo de São João del Rei, eu sentia que era uma universidade que estava muito conectada à comunidade local. Poderia melhorar? Claro que pode, claro que tem, mas vendo relatos de outros colegas de outras partes do Brasil, conhecendo outras faculdades em outras partes do Brasil, eu sentia uma proximidade com a comunidade local muito maior no curso de música do UFSJ do que em outros cursos. Isso é uma coisa boa? Pode ser, pode não ser, depende do que você quer, já que você talvez já tenha que mudar de lugar para isso. Algumas universidades elas vão fazer alguns cursos, né, não é a universidade em si, mas o que aquele curso propõe, elas vão fazer essa ponte de uma forma melhor ou pior. Algumas vão te preparar para você ser um tipo específico de profissional, caso seja o que você quer. Então pesquise muito como é a vida ao redor daquela universidade. Imagina que seja um lugar que você tem que ir, uma cidade grande, que você não vai conseguir morar perto, você tem que andar muito, e aí a interação entre as pessoas é muito diferente. Aí você acaba fazendo uma universidade que você não tem interação entre as pessoas, porque você não consegue morar perto, e vice-versa, enfim. Isso tudo é uma coisa de você pensar. De novo, eu não estou te dando resposta, estou te dando pergunta. A única resposta que eu estou dando aqui é que, sim, acho que vale a pena fazer uma faculdade de música, sim. Mas onde eu acho que é uma coisa importante, não ache que o título vai te dar um curso bom. Não é assim. Esses rankings de melhores universidades é igual prêmio, igual prêmio de Oscar, né? Enfim, depende de como você considera, quem você considera e como você está olhando. Se eu criar um jogo do Otávio, onde as regras do jogo são feitas pelo Otávio, o Otávio e as pessoas relacionadas ao Otávio vão naturalmente ganhar esse jogo, né? Então, assim, é como qualquer prêmio, ranking, essas coisas, depende muito da perspectiva. Então, assim, não é porque você está indo para uma universidade famosa que você vai ter uma experiência necessariamente boa, ou porque você está indo para uma que não é tão famosa que a experiência vai ser ruim. Não. Eu acho muito importante da gente poder conectar com as pessoas que estão no nosso curso, de você poder fazer projetos, porque o conhecimento, os movimentos e as construções, tanto de carreira individual quanto do ambiente que você está, elas acontecem coletivamente. Então, mesmo achando que você vai tocar seu instrumento pra caralho, se você não tiver uma boa relação, uma boa base, bons frutos que te apoiem a tocar pra caralho, vai ser muito difícil, entendeu? Você conseguir tocar pra caralho, mesmo se você conseguir, vai ser muito difícil você conseguir se destacar ou tirar frutos daquilo.
Então, assim, eu acho que e aí volta naquele assunto de socialização profissional, né, que a faculdade proporciona. Conhecimento, eu acho que hoje em dia as faculdades, os cursos que eu conheço, eles estão passando por um processo de reformulação de necessidade de conhecimento. Tem muita coisa hoje que as pessoas não veem muito sentido, os profissionais, e tem muita coisa que está precisando de ser colocada. Eu acho que isso aos poucos está acompanhando. Não lembro como aconteceu em São João. Eu sei que tiveram mudanças substanciais no currículo de São João del Rei depois que eu saí. Não sei em que pé que estão. Depois vou até conversar com alguém para saber disso. Mas eu acho que é isso. Eu encorajo vocês o máximo possível a se inscreverem em um curso superior. Procurem um professor ou uma professora que consiga fazer um planejamento com você para você entrar, porque muitas dessas provas elas vão ser exigidas que você toque alguma coisa, ou cante ou tenha conhecimentos básicos de música. Algumas universidades elas estão tirando isso porque está tendo uma demandada, especialmente depois da pandemia, na procura disso. Para facilitar esses lugares, eles estão querendo atrair mais pessoas, mas ainda muitos lugares eles exigem que você toque alguma coisa. Então procure um professor, algum profissional que possa te ajudar nesse sentido. E caso você possa, eu acho que o ambiente de faculdade, não só pelo conhecimento que ele é organizado, mas o ambiente de faculdade ele te proporciona uma experiência muito importante para a sua carreira enquanto músico, tanto no futuro próximo quanto no futuro depois. Agora, sobre detalhes sobre curso, acho que você vai ter que conversar com as pessoas ao redor, vai ter que saber o que cada um acha como experiência e entender não só do curso que você está fazendo, né, mas os pontos fortes e fracos desse curso e onde que ele está. Onde que ele está vai ser fundamental. Normalmente os lugares eles são feitos, ou pelo menos deveriam, para atender as necessidades locais. Então as necessidades de uma universidade em Salvador vão ser diferentes de São João del Rei, de São Paulo, de Pelotas, de Goiânia e por aí vai. Então pesquise isso para além do seu professor. E é claro, né? Se você toca um instrumento ou canta e vai fazer aulas individuais, tente estabelecer contato com essa pessoa antes para vocês se acertarem, saberem o que é importante para cada um, conseguir alinhar desejos e metas com o professor, para você ser uma pessoa que você gosta de estudar, porque senão também isso pode acabar com um curso, se você não se dá bem com o seu professor ou professora e não funciona, né? Isso também pode criar um problema a mais, um problema contrário, né? Mas é isso. Eu acho que, para repetir mais uma vez, eu acho que no Brasil a gente tem que aproveitar isso, porque nos Estados Unidos isso é muito caro. Uma faculdade aqui chega facilmente às mais baratas públicas, a $80.000 um curso. As mais caras, um pouco mais famosas, renomadas, a $500.000. Então, não só que a gente tem que aproveitar no Brasil que isso é gratuito, de qualidade, para fazer, que outros lugares não são assim, mas pela importância que isso tem no aprendizado profissional. Até mais do que o conteúdo, porque o conteúdo a gente vai aprendendo muito conforme a gente vai colocando isso em prática, conforme a necessidade vai acontecendo. Então é isso. Beijo para vocês, um comentário aqui e me falem o que vocês acham, porque né, cada um vem de um lugar, tem gente que tem experiência boa, ruim e tudo mais. Até mais!